Thomas Elmore é engenheiro eletricista graduado pelo Instituto Militar de Engenharia do Rio de Janeiro. Em 2011, iniciou sua carreira em gestão de projetos e negócios. Ao longo de 7 anos, auxiliou na fundação de um grupo escolar e criou uma startup de soluções educacionais. Em 2018, se tornou sócio de uma das empresas mais conceituadas brasileiras de consultoria de gestão, processos, tecnologia e inovação. A companhia é referência em serviços como desenvolvimento de sistemas integrados, aplicações customizadas, fábrica de software, projetos baseados em inteligência artificial, big data, melhorias de processos e várias áreas da gestão. Vamos conhecer agora um pouco mais do trabalho da Morningstar. Olá, seja muito bem-vindo, começando mais uma edição do Empresários de Sucesso TV. Hoje eu vou conversar com o Thomas Elmore e a Yasmin Barros. Eles são sócios da empresa Morningstar. Olá, Thomas, seja muito bem-vindo. Olá, tudo bem? É um prazer participar da nossa conversa. Prazer é todo nosso. Da mesma forma, agradeço demais pela participação, viu, Yasmin? Seja bem-vinda. Olá, Daniel. Obrigada. É um prazer estar aqui com você. Legal, excelente. Muitos assuntos para tratarmos nessa entrevista. Para começar o nosso bate-papo, eu convido o Thomas para responder a primeira questão. Thomas, primeiramente, gostaria que você compartilhasse com o nosso público um pouco da sua jornada. Como foi que você entrou nessa área, o seu desenvolvimento profissional, os primeiros passos, até a fundação da Morningstar. Conta para a gente em que contexto a empresa acaba sendo criada. Não, perfeito. Bom, a história minha e da Morningstar, na verdade, ela se cruza, né? Eu não sou um dos sócios fundadores, né? Eu sou formado em Engenharia Elétrica pelo Instituto Militar de Engenharia e durante a minha graduação eu tive aí uma relação de algumas experiências com alguns membros e sócios da Morningstar, né? E durante a minha trajetória na faculdade, eu sempre tive muito relação com a área de tecnologia, com a área de consultoria e com a área do empreendedorismo. Desde a minha faculdade, então, ao longo, né, da trajetória, eu cheguei a abrir algumas empresas, abrir uma própria empresa de consultoria, e nos últimos anos, né, em 2018, o sócio fundador, Luiz Rosário, ele me chamou para fazer parte da sociedade e fazer parte do time Morningstar para continuar a expansão da empresa. A história da Morningstar, ela foi fundada, né, então, em 2003, por alunos do Instituto Militar de Engenharia também. O objetivo, então, sempre foi, né, no início, a transformar os projetos de pesquisa, né, em produtos aplicados ao mercado, e desde então a gente teve uma relação com os nossos primeiros clientes. Então, foi sempre um berço ali no tipo de projeto de tecnologia, com pesquisa e desenvolvimento, e focado na área de gestão, né? E naturalmente, ao longo da nossa trajetória, a empresa foi crescendo, tendo projetos e vários outros clientes na área de gestão, de tecnologia, de desenvolvimento, treinamento, a área de pessoas também, e acabou que recentemente, aí, nesses quase 20 anos de história, a gente focou em dois principais segmentos, né? O segmento de gestão e processos, e o segmento de tecnologia e inovação. E nessa nossa trajetória, então, que a gente sempre teve uma relação com laboratórios, né, empresas de pesquisa, desenvolvimento e inovação, a gente conseguiu desenvolver alguns projetos na área de inteligência artificial, machine learning, fora os projetos de gestão, né, seja gestão de projetos, gestão de processos, gestão de comunicação, gestão da qualidade. Então, acaba que a gente tem um portfólio bem amplo nessa área de consultoria, e principalmente focado nas indústrias de óleo e gás, indústria de energia, mas não somente essas, né? A gente já teve experiência com o mercado financeiro, com a área de educação e com outros tipos de indústria. Perfeito, obrigado pela resposta, Thomas. Agora eu convido a Yasmin, e da mesma forma, Yasmin, eu gostaria que você contasse para o nosso público, por gentileza, um pouquinho da sua trajetória, seu início profissional, os primeiros passos na carreira, em que momento você entra na Morningstar
E também, por fim, seria importante que você nos contasse, após essa breve apresentação do Tomás, como que a Morningstar tem colaborado, impactado o dia a dia dos seus clientes e quais são as principais soluções oferecidas pela empresa. Claro, Daniel. Bom, a minha trajetória, assim como a do Tomás, né, teve interseções com a Morningstar antes da gente realmente entrar aí para o quadro de sócios da empresa, né? Eu sou formada em Engenharia de Produção pela Universidade Católica de Petrópolis e eu, ao longo da faculdade, me aproximei do empreendedorismo e de negócios de impacto social e eu queria deixar uma marca, né, de certa forma, apoiar a melhora do mundo e um pouco aquele sonho, né, universitário de achar que a gente pode ter um impacto e acabou que eu encontrei a Morningstar nesse caminho de querer empreender, de querer fazer o meu negócio e a Morningstar foi, na figura, né, do sócio do Luiz Rosário, foi um grande apoio, um grande incentivador para que eu abrisse um negócio na área de educação aqui na cidade de Petrópolis, que eu pudesse fazer um impacto para jovens e ao longo do caminho eu fui me desenvolvendo, fui buscando um pouco entender de que forma eu poderia apoiar, né? E aí fez sentido em que eu levasse essas conquistas aí da área de educação para dentro da empresa, para dentro da Morningstar e que a gente pudesse apoiar, né, os nossos integrantes a se desenvolverem. Então, isso tem muita sinergia com como a gente apoia o nosso cliente, né? Porque uma das nossas maiores preocupações são os nossos integrantes. Se a gente não se desenvolver, se a gente não se a gente não estiver em constante evolução, a gente não consegue apoiar nossos clientes da melhor forma possível, né? E esse é o nosso principal carro-chefe, a nossa principal forma de apoiar nossos clientes. Por quê? Porque somos consultores especialistas que a gente busca se desenvolver constantemente, né? Então a empresa incentiva isso, os nossos relacionamentos internos incentivam para que a gente possa se desenvolver cada vez mais, para a gente entender qual é o ponto que o cliente tem, né, dentro dos segmentos que o Tomás falou, quais são os problemas que o cliente tem, onde ele precisa de um apoio técnico, e a gente vai lá e potencializa isso, né? A gente entende o objetivo do cliente, entende aonde ele precisa de um apoio, e com essa bagagem de desenvolvimento que a gente busca aqui diariamente, a gente auxilia o cliente a chegar onde ele quer, né? Ele vem, traz o ponto dele aqui de problema, onde ele precisa desse apoio, e a gente vai lá e soma esforços para que o cliente possa chegar nos objetivos dele. Então, acho que o que a gente entrega de mais qualidade com o cliente é, de fato, virar um grande parceiro dele, né? Em que o objetivo dele passa a ser o nosso objetivo também. Então, acho que essa é a maior forma que a gente agrega valor ao dia a dia do nosso cliente. Perfeito, excelente. Muito obrigado pela resposta, viu, Yasmin? Convido de volta o Tomás, porque eu tenho observado, viu, Tomás, sobretudo nesse momento de pandemia, mais de um ano nessa jornada, eu conversei com mais de uma centena de empreendedores e empresários e todos relataram alterações substanciais no dia a dia de trabalho por conta, claro, da pandemia, restrições de locomoção e diminuição também no ritmo do trabalho. Muitos têm se utilizado das novas ferramentas e do ambiente virtual para facilitar a comunicação com os seus colaboradores, com os clientes e para, eventualmente, prospectar novos negócios. Eu gostaria que você nos dissesse como a Morningstar tem se relacionado com as novas mídias, com os dispositivos digitais para facilitar os processos de trabalho. E pegando o gancho na resposta da Yasmin, em que o diagnóstico é tão importante, que a parceria é tão importante, que muitas vezes o profissional da Morningstar precisa estar em loco na empresa parceira, como vocês têm feito para dar conta desse dia a dia e das demandas tão importantes da empresa? Historicamente, né, nós sempre atuamos, né, por sermos empresas de consultoria, né, com um mix, né, de relações, né, seja alguns projetos a gente tem que estar em loco no cliente, né, por necessidades, né, e diversas, aí não importa muito o segmento, mas
Por restrições do projeto, enfim, a gente sempre trabalhou em loco, dentro do cliente. Em alguns casos a gente não precisava, então a gente trabalhava com a nossa equipe no nosso próprio escritório, e na verdade a gente sempre teve a flexibilidade, até um pouco desse ambiente híbrido, em que não necessariamente precisávamos estar no nosso escritório. Então o trabalho remoto, né, o home office, sempre foi uma realidade da empresa, né? Obviamente, né, nesses anos, né, a própria tecnologia foi mudando e a forma de comunicação e até as ferramentas de trabalho foram mudando. Então, assim, quando veio, né, esse problema todo, né, da pandemia, enfim, que atingiu de fato todos os negócios de maneira geral, a gente fez um movimento meio que natural, que foi: vamos então focar no teletrabalho de forma que já fazíamos, né? Mas sem a necessidade de ter o deslocamento e basicamente protegendo, né, todos os integrantes e os clientes, né, para que isso aconteça. Naturalmente também os nossos clientes tiveram que se adequar, né, porque a necessidade de ter projetos, né, em loco era muito pela infraestrutura, pela necessidade, e acabaram que tiveram que se realocar, e a gente conseguiu também se adequar, tanto para atender o cliente quanto para atender internamente os nossos integrantes. Então, a gente também fez alguns investimentos em novas ferramentas para que a gente conseguisse, de fato, trabalhar de qualquer lugar, em qualquer hora, né? E com qualquer um, né? Independente do espaço físico. Perfeito, excelente. Agora, Yasmin, a empresa tem uma forma bem ampla de atuar. Vocês trabalham com empresas dos mais diferentes ramos e segmentos, ainda que trabalhem mais com alguns, como o Tomás bem lembrou em sua primeira fala. Eu queria escutar de você qual é a dica, se tem uma sugestão, uma orientação para aquelas empresas e empresários que ainda tocam o seu dia a dia, administram suas empresas, adotando métodos mais tradicionais, mais convencionais de gestão, e que eventualmente ainda não tenham se rendido aos métodos digitais e processos mais modernos de administração. Bom, a gente, por ter esse segmento bem amplo, né, e ter uma atuação tanto na frente de gestão quanto na frente de TI, a gente acaba vivendo em dois mundos, né? E uma das coisas mais importantes é saber ouvir o que tem de bom em cada um dos mundos e fazer uma troca entre eles, né? Então, a gente na parte de gestão, de projetos, né, quando a gente está ali na área de comunicação, a gente tenta absorver um pouco do que é o conhecimento de agilidade, né, a gestão ágil de TI, e levar para o mundo dos projetos, da comunicação, da gestão. Ao mesmo tempo, a organização da gestão, da comunicação, a gente leva para a TI, né? Então, eu acho que essa multidisciplinaridade ela é muito importante para a gente poder se atualizar, né? E pegar um pouquinho do conhecimento que cada um tem ou da parte que cada um é melhor, né? Então, eu acho que isso é muito importante. Então, se as empresas não têm essa multidisciplinaridade, eu acho que isso vai dificultar essa atualização, né? Então, eu acho que buscar outros conhecimentos para dentro da empresa ajuda, né? Tá atualizado, né, que é o que a gente busca, como eu falei no começo, né, a gente busca se desenvolver, então cada integrante tem um plano de desenvolvimento para o ano. Então, se você não se desenvolver, se você não buscar o que está aí no dia a dia, a gente perde muito e fica defasado do mercado. Então, com certeza, essa é uma dica assim, muito importante, buscar se desenvolver, buscar, né, o conhecimento que está aí nas universidades, como o Tomás falou, né, que a gente tem projetos de P&D, né, de pesquisa e desenvolvimento. Então, a gente buscar aonde está sendo gerado o conhecimento para trazer para o dia a dia da empresa e para esse dia a dia estar atualizado, né? Então, é uma coisa que a gente busca muito, e eu acho que se as empresas colocarem isso no seu dia a dia, elas vão conseguir fazer essa migração. E não precisa ser tudo ao mesmo tempo, né? Pode ser uma coisa de cada vez. Perfeito, Tomás. Agora eu gostaria de falar de segurança e proteção de dados, porque um assunto em alta é justamente a Lei Geral de Proteção de Dados,
Lei essa que entrou em vigor não faz tanto tempo, no ano passado. As empresas ainda estão no processo de adaptação, muito em breve, inclusive, aquelas que não se adaptarem, que não conseguirem cumprir, serão punidas com sanções e multas, inclusive. Eu gostaria primeiro de escutar o que você pode comentar, qual é a sua avaliação em relação a essa nova legislação e o quanto a Morningstar tem se adaptado a esse conjunto de regras e também que tipo de serviço você tem prestado para ajudar os seus clientes e parceiros. Claro, de fato, esse assunto é um assunto muito importante, né? Proteção de dados é algo que, nesse mundo tecnológico e digital, né, é muito importante que tenha uma segurança envolvida, né? A gente já viu aí diversos casos de vazamento de dados e como que isso é prejudicial para o indivíduo, né, que tem os seus dados vazados. Na nossa realidade, então, de fato, a gente tem tantos projetos de tecnologia quanto projetos de gestão, e a princípio a gente achava que era uma preocupação assim, apenas de projetos de tecnologia, mas os projetos de gestão também têm a sua preocupação com essa proteção dos dados. Então, isso obviamente é um processo gradativo, né, gradual, que vai acontecendo, até os próprios clientes estão se adequando. Obviamente a gente vem também com uma assessoria, se for necessário, mas basicamente os contratos e os projetos vigentes, eles tiveram algum aditivo justamente para se resguardar e se proteger. Os próprios integrantes da empresa estão se adequando, estão fazendo treinamentos, cursos necessários para terem o domínio aí de todos os aspectos da legislação. E, obviamente, né, estamos tanto nos clientes quanto internamente, né, fazendo toda a adequação necessária de infraestrutura, de sistemas, para que a gente consiga resguardar os dados, né, sejam dos clientes, né, quando a gente ou está em loco, né, trabalhando no ambiente do cliente, ou no nosso próprio ambiente, e quanto também dos próprios integrantes, né. A gente tem sistemas, enfim, tudo isso tem dados pessoais e a gente precisa resguardar e estar protegendo todos eles, né, para que não haja vazamento. Mas é um assunto ainda que está em constante processo de evolução e desenvolvimento, e estão surgindo muitos projetos aí justamente preocupados com isso, porque, de fato, como você bem comentou, em breve, né, as empresas que não estiverem adequadas vão começar a ter sanções, né? Então, é um assunto que está em voga em todos os nossos projetos, né, essa preocupação, principalmente delimitando o escopo de proteção, né, se é uma proteção a gente que tem que fornecer como prestador de serviço, ou se o próprio cliente que vai garantir que aquele dado não saia daquele ambiente de trabalho, né? Legal, obrigado, Tomás. Agora, Yasmin, o Tomás comentou naquela resposta em que ele falou sobre o home office, sobre o trabalho que é desenvolvido atualmente, como vocês estão lidando com essa situação. Claro que todas as empresas foram impactadas em maior ou menor grau. Diante dessa crise, o quanto a empresa, a Morningstar, tem colaborado, tem ajudado os seus clientes e as empresas parceiras a atravessar esse momento tão complicado? E, na sua avaliação, qual é o papel da Morningstar no mercado diante dessa crise? Certo. Então, acho que a gente está disponível para apoiar o cliente nesse momento, acho que um grande valor que a gente entrega para eles, né? A gente está disponível a hora que for, da forma que for, né? Tanto já tivemos ações presenciais para apoiar o cliente, mesmo nesse cenário, como a gente tem estado online, se colocando à disposição da forma que é possível, nos sistemas, com todos os cuidados, como o Tomás falou, né? Então, eu acho que para o cliente a gente manter o que a gente sempre fez presencial, que é estar 100% ao lado do cliente, junto com o cliente, da forma que melhor atendê-lo, né? Então, eu acho que para o cliente esse processo de estar junto e também ajudar ele a
se posicionar nesse momento, porque também é uma novidade para as próprias empresas que a gente atende, como se reposicionar nesse cenário. Então, muitas vezes, como consultores, a gente ajuda ele a entender qual o caminho, um sistema online que ele vai ter que colocar, uma gestão de um processo que era todo presencial, que a gente vai ter que replanejar junto. Então, eu acho que não só estar disponível, como era presencial, para o online, como apoiar nessa reestruturação que a empresa também está passando, né, que são os nossos clientes. E o papel no mercado, eu acho que como consultores que estão buscando estar sempre à frente, se desenvolvendo, eu entendo que a gente, para os clientes que vão chegando, a gente pode ir apoiando cada vez mais, trazendo essa bagagem que a gente já criou aí com esse 1 ano e que a gente tem buscado se atualizar, né? E eu acho que é uma forma que a gente tem de apoiar o mercado, né? Se colocar à disposição para que clientes, às vezes até de pequeno porte, que precisam se adaptar a esse novo cenário, né? Então, eu acho que é uma forma da gente também apoiar o mercado, seja de grandes empresas ou seja de pequenas empresas. Legal, obrigado, Yasmin. Agora, Tomás, eu tenho observado que vários segmentos e setores da nossa economia têm apresentado bons índices e a retomada da economia já é uma realidade. Como tem sido esse período de reaquecimento no segmento em que a Morningstar atua? E também eu gostaria de escutá-lo sobre as oportunidades no mercado em relação à análise de dados e também tecnologia. De fato, a gente tem observado, né, que o mercado tem reacelerado, né, depois de um baque, até de uma paralisada, né? A gente viu o mercado como um todo tendo grandes perdas, né? E o que acontece é que a gente tem se precavido e, obviamente, se protegido para que, refazendo planejamentos, né, necessários para que a gente consiga aí, se preparar para todos os desafios, né? O reaquecimento tem acontecido, mas eu acho que ele ainda está sendo gradual e, de fato, trazendo uma nova realidade, né? De um trabalho híbrido em que o que antes era necessário, né? Muitos encontros presenciais e ter uma troca, né, de informações presenciais estão sendo substituídos por todas as tecnologias, né, e formas de fazer isso de maneira mais ágil até, né? Então, dentro desse novo cenário, né, todas as empresas estão vendo a necessidade de se readequar e, principalmente, né, trabalhar as informações que elas têm, ou trabalhar informações históricas, ou então buscar novas informações para justamente se preparar para possíveis cenários que podem acontecer, né? Seja de pandemias ou cenários positivos, né? De novas oportunidades. E dentro desse aspecto, né, o trabalho de análise de dados, ele é crucial. Então, a gente tem, na verdade, o que hoje está muito em voga, né, falando de transformação digital, né, com esse novo cenário, e muitos entenderam a necessidade de se transformar de fato, e a gente sempre esteve aí apoiando os nossos clientes nesse aspecto. Então, o que muitas empresas falam, né, de análise de dados, né, de dashboards com informações que vão ajudar na tomada de decisão, isso está no nosso DNA. A gente sempre fez, né, obviamente, com o desenvolvimento de novas tecnologias, isso foi criando uma abrangência, né, e facilitando até a forma de desenvolver esse trabalho. Então, assim, dentro desse aspecto, né, a gente está sempre disposto e, como a própria Yasmin comentou numa das respostas anteriores, de que a gente tenta agregar, né, tanto o aspecto de tecnologia nos projetos de gestão, quanto no nosso conhecimento de gestão nos projetos de tecnologia. E parte vem de uma análise de dados para justamente auxiliar numa melhor tomada de decisão junto aos nossos clientes. Legal. Tomás, para encerrar, quero falar um pouco de futuro, sobre retomada. Há projetos de expansão em curso, vem novidades nesse biênio 21-22. Vocês pretendem
aumentar o volume de serviços que são oferecidos no portfólio, explorar novos mercados, enfim, o que, resumidamente, você pode adiantar para o público? De fato, a gente está assim, num processo de expansão na empresa, de novos negócios, de novos projetos, né? A gente teve aí na nossa história um momento de tomar essa decisão, que foi por meados de 2008, a gente começou o processo de expansão e crescimento. Nos últimos 2, 3 anos, então, a gente já cresceu 5, 6 vezes, tanto em termos de faturamento, em termos de empresa, da empresa. Para o próximo ano, a gente espera dobrar de tamanho, em termos de também faturamento e tamanho de empresa, né, com novos colaboradores, e naturalmente também aumentando e diversificando o nosso portfólio. A gente está num trabalho bem abrangente aí de novos negócios, tanto nessa área de tecnologia e inovação, trabalhando projetos de P&D, trabalhando com inteligência artificial, que a gente tem hoje projetos nessa linha, e também com projetos de gestão. E aí dentro de gestão de projetos, que também é um know-how nosso, né, uma expertise nossa, trabalhar com gestão de projetos, sejam projetos tradicionais ou projetos ágeis, e também na gestão da qualidade, gestão de comunicação e gestão de processos e operações como um todo, né? Então, a gente está aí em constante crescimento. Esse não é um trabalho fácil, ele é um trabalho de muito risco, né? E a gente, obviamente, faz tudo isso bem planejado. Obviamente, também sabendo em que tipos de projeto, em que tipos de negócio a gente está preparado para assumir a responsabilidade, ou se a gente ainda precisa amadurecer um pouco mais em alguma área para justamente no futuro estar disponível para eles. Legal, boas perspectivas. Sinta-se já convidado para voltar e contar as novidades da Morningstar. Tomás, agradeço demais sua participação. Até a próxima. Obrigado. Yasmin, obrigado pela gentileza em nos atender. Desejo sorte e sucesso em sua caminhada na Morningstar. Muito obrigada, Daniel. Foi um prazer. Prazer foi nosso. Até mais. Tchau, tchau. É isso aí, eu conversei com o Tomás Elmore e a Yasmin Barros, eles são sócios da Morningstar, Empresários de Sucesso TV, o canal do empreendedorismo.